nós estamos aqui com o Josiel Luiz dos Santos, venerável mestre da maçonaria, também com o doutor Tiburtino Almeida Silva, né, que é tesoureiro da OAB, subseção Santo Antônio de Jesus. Então, começando aqui, doutor Tiburtino, vocês estão aí com o projeto que foi enviado pelo prefeito à Câmara de Vereadores, e nós temos acompanhado a discussão de oposição e situação, oposição dizendo que é um reajuste pequeno, que não é significativo no bolso do consumidor. A oposição dizendo que é um reajuste pesado, que não precisaria este reajuste. E vocês vêm aqui com a fala muito mais até técnica, neutra, fora dessa discussão de situação e oposição, né? Então, o que é que pode ser feito e que o senhor possa falar, o que é que realmente está sendo apresentado para a população entender o que vai pesar na conta de luz depois. Doutor Tiburtino, bom dia. Bom dia, Léo, Tino, toda a equipe. Bom dia ao povo Santo Antônio de Jesus e região. Léo, inicialmente nós vamos bater na tecla da palavra contribuição. É o que está se discutindo, contribuição de iluminação pública. Não é imposto, em princípio, mas funciona como se assim fosse. Contribuição é um ato que você pratica por livre vontade. E esta contribuição não é por livre vontade, ela é imposta. Então, na minha ótica, não deveria ser contribuição, porque se eu não quero contribuir, eu não estaria obrigado a fazer essa prática. No entanto, é contribuição a nomenclatura, mas é obrigação. É imposição de pagamento com o objetivo, entre aspas, de proporcionar o prosseguimento da iluminação pública. Bem, Léo, veja bem, esse projeto de lei complementar de número 1 foi para a Câmara, foi confeccionado em 3 de março de 2017 e o senhor prefeito, ele pede que tramite sob o regime de urgência especial. Entendemos que urgência especial venha sempre em casos de calamidade pública, alguma coisa que realmente necessite de urgência. Um aumento da taxa ou da contribuição, vamos botar assim, da contribuição de iluminação pública, teria que ser melhor estudado, teria que ser melhor analisado, discutido, colocar o povo com esse acesso à informação. As entidades, os órgãos, as instituições que também protegem, ou pelo menos tentam proteger a comunidade, também deveriam acompanhar, ter acesso, que os próprios edis, os nossos representantes legislativos, também explanasse para os seus eleitores, explanasse para a sua comunidade o que está sendo proposto. Deixa eu saudar aqui rapidinho o Josiel, e eu vou pedir para o senhor trazer também, o Josiel fica à vontade, o que é que de fato, em termos de números, está sendo proposto, né? Mas, Josiel, bom dia. A maçonaria também, juntamente com outros órgãos, preocupado com essa questão, com essa discussão. Bom dia, Léo, bom dia, Tino, bom dia, ouvintes, irmãos da Loja Maçônica Deus e Amor. Meus irmãos, ouvintes, Léo, veja só, é uma situação que nós, enquanto representantes de entidade, dentro da Ordem Maçônica, da Loja Maçônica Deus e Amor, nós temos representantes de todos os segmentos da nossa comunidade, né? E nós temos a obrigação, o dever moral também de fazer uma participação em cima de defender esses direitos. Então, quando nós vemos uma situação como essa, com uma proposta de aumento de 20% ou fixar em 20% sobre o valor da contribuição, que antes se chamava TIP e hoje passou a ser CIP, só para, digamos assim, maquiar um imposto que nos é feito, né? Aquela questão do peso da palavra, né? Exatamente. Aí passou para CIP, que passou a ser contribuição, mas de qualquer forma continua sendo imposto. Então, enquanto entidades, né, que estamos aqui hoje, inclusive solicitamos de outras entidades organizadas aqui da nossa cidade, tipo Rotary, Lions, Observatório Social, para que venham conosco para também se manifestar em prol da nossa comunidade. Afinal de contas, nós vivemos numa situação que já não suportamos mais a carga tributária, que está muito alta, e agora vir com mais uma proposta dessa, fica difícil nós suportarmos a situação. Bom, doutor Tiburtino, então, assim, para o pessoal entender exatamente, o senhor está trazendo aí, importante, né? O que é que se propõe,
Sendo aprovado na Câmara, como será esse aumento para o consumidor? Léo, veja bem, a proposta do governo, inclusive essa lei eu vou deixar em sua mão, até para que você tenha acesso a ela integralmente. A proposta do governo são propostas em escalas de residencial, de industrial, de comércio. Então tem os percentuais a cada classe, como ele assim atribui. As pessoas que têm consumo de energia entre 0 e 50 kW, eles estariam isentos. Eu entendo que aqui seria abrangeria a comunidade baixa, de baixa renda, inclusive que são beneficiados com Bolsa Família. Bolsa Família, estão nesse cadastro único e tal. Acredito que seja nessa linha. A partir daí, o percentual que é aplicado é de 20% de forma linear. Independentemente do consumo que você faz, o percentual a ser aplicado é 20%. E aqui ele bota um limitador, o valor limite, ou seja, se você tiver um consumo de 100 kW, por exemplo, vamos aqui trabalhar que o quilowatts esteja à razão de 0,60 centavos. Então você vai ter um valor de 100 kW a 60 centavos, você vai ter uma conta de R$60, aproximadamente isso. E você teria 20%, que daria R$12. Só que aí ele limita a 10. Na verdade, esse limitador digamos assim, uma fachada, porque a partir do momento em que também existe o aumento até mesmo do quilowatt, vai aumentar a conta do cidadão. E esse 10% não vai ser só aqueles 12, por exemplo. Se ele consumiu, foi para R$80, naturalmente esse valor vai ser ali. Isso pode ser majorado porque o percentual está aqui fixo. Muito embora exista o limitador, como ele está colocando aqui o valor de limite, mas até onde isso vai ser observado? Se nem mesmo a própria lei é discutida com a comunidade. Então a comunidade vai ser, de um certo modo, engolida pela proposta que é feita. Com o reajuste que está previsto aí, por exemplo, mais uma vez para a energia, automaticamente o município ele já pega carona nessa situação? Pode falar, José. Porque já fica em mais cima de um percentual, em cima do... o projeto que foi proposto à Câmara de Vereadores pelo nosso prefeito é que seja feito em cima do percentual. Qualquer reajuste que incida sobre a conta de energia, naturalmente vai incidir também sobre a CIP. E aí, como fosse um efeito cascata, né? Qualquer aumento que sofra a nossa conta de energia ou quilowatt, vai incidir esses 20% sobre a CIP também. Muito bem. Doutor, o pessoal vem argumentando agora em relação a ao consumo, né? Essa divisão, ela consegue ser justa no sentido de que quem consome mais pague mais, ou ela causa alguma situação nesse sentido? Léo, observe bem, a questão da iluminação pública não deveria ser absorvida pelo consumidor. O consumidor deve pagar pelo que ele consome na área interna de sua residência. É o consumo particular. A iluminação pública é obrigação do município, do estado, da União, respectivamente em suas áreas de competência. Quando nós tivemos, e você deve se recordar disso muito bem, a taxa de iluminação pública, observe o nome, a taxa, ela foi julgada inconstitucional e deixou-se de ser cobrada justamente por conta disso, porque não poderia estar cobrando do consumidor uma atribuição que é do ente público. Criou-se a contribuição já para maquiar, para driblar essa questão. E contribuição, repito o que eu falei ainda há pouco, contribuir é um ato que você faz de boa vontade. E eu e você, Josiel e todos os consumidores de Santo Antônio de Jesus, não estão contribuindo de boa vontade porque é imposto. Ou você paga a sua conta de energia no valor integral ou a Coelba corta o fornecimento. Não tem muito o que se discutir. Ou você paga, incluindo o valor da CIP, ou você tem o serviço cortado. Essa é que é a verdade. O percentual que está sendo cobrado, eu considero, Léo, injusto, até porque o município tem sua arrecadação, tem suas fontes de energia, e nós ouvimos várias e várias vezes os valores dos recursos que circulavam na cidade. Tem custo para manter a iluminação pública? Tem, claro que tem. Mas é necessário que o próprio município se adeque à realidade municipal, à realidade da cidade, com o objetivo de gerar o recurso para aplicar naquele segmento. Da mesma forma que cria-se para aplicar na infraestrutura, da mesma forma que cria-se para aplicar na saúde e dentre outras secretarias. Agora, o que não pode é jogar toda a carga tributária no consumidor.
a nossa indignação é que, em se tratando de contribuição, teria que ter um tempo de durabilidade. Você vai contribuir por 6 meses, por exemplo, como uma forma de aliviar, de respirar, digamos, para que o município possa fazer isso. Mas se nós pararmos friamente para analisar, nós estamos desde setembro do ano passado só ouvindo, através das emissoras de rádio dessa cidade, críticas dos consumidores, dos munícipes, de que não existe substituição de lâmpada. Léo, o repasse da Coelba, com referência a essa contribuição, é feito mensal. Existe um fundo, se não foi gasto com a iluminação pública, esse dinheiro tem que estar em caixa. E, no entanto, não é apresentado à comunidade o que foi repassado pela Coelba e o que foi gasto pela Prefeitura em iluminação pública. Nós vivenciamos a cidade às escuras desde outubro e ainda estamos, pelo menos é a justificativa que tem, que não foi feita a licitação para aquisição de lâmpadas para substituir as que estão queimadas, as que estão quebradas na rua. Pergunto, esses 6 meses de arrecadação, para onde esse recurso está indo? Deveria estar em caixa. Se está em caixa, não haveria necessidade de aumento. É só uma questão de organizar a despesa com ali, claro, de não usar para outra finalidade. O recurso está lá. Então, a nossa proposta, só para concluir, é que a Câmara de Vereadores, que os nossos representantes, os nossos edis, eles parem e exijam, antes mesmo de aprovar ou de discutir esse projeto, que eles solicitem da Coelba os valores que são repassados desde janeiro de 2016 para fazer um comparativo da receita e da despesa. Porque, Léo, observe o seguinte: essa contribuição, ela é uma verba carimbada. Ela só pode ser utilizada na iluminação pública. Não pode existir desvio para folha de pagamento ou equivalente. Então, se porventura existe desvio, existe transferência, aí nós vamos dizer que é pedalada, né? Podemos até dizer que é uma pedalada para poder fazer as coisas. Eu não acredito que o executivo atual trabalhe dessa forma, não acredito mesmo. Mas, para onde foi esse recurso, já que não foi utilizado na iluminação? A prefeitura, penso eu, o município, deve ter um bom saldo em caixa nesta rubrica contábil, salvo se houve desvio, salvo se houve transferência. O que o pessoal do município alega é que o que se arrecada com a CIP não é suficiente, que segundo eles é uma conta que não fecha, que eles acabam tirando de outro lugar para completar a manutenção da iluminação pública. Mas independente da contribuição, Léo, me perdoe, independente da contribuição, o município não pode bancar a estrutura que é do poder público. A contribuição vem como uma ajuda e deveria ser por um tempo limitado e não vitalício. José, o que é que vocês pretendem fazer diante disso, em se tratando de chegar lá, conversar com a Câmara, Justiça? O que é que vocês pretendem fazer? Bom, Léo, nós já estamos tomando algumas iniciativas, né? Estamos protocolando hoje, junto ao Ministério Público, o ofício número 08/2017 e a Coelba, o 09/2017. E também estamos preparando o ofício número 010/17 para ser protocolado respectivamente no Ministério Público, junto à Coelba, cobrando exatamente essa prestação de conta, e junto à Câmara de Vereadores, para que possamos, que não dê o respaldo, que não dê a resposta a respeito dessa situação toda. Eu gostaria também de fazer uma observação, Léo. Nós observamos a conta do município de Salvador, a CIP, essa contribuição está em cima do percentual cerca de 6,73%. Aqui em Santo Antônio de Jesus estão querendo majorar em cima de 20%. Você vê a discrepância de município de Salvador para Santo Antônio de Jesus de 6,73%, que já não é legal. Imagina que em Santo Antônio de Jesus nós temos que nos submeter a pagar 20% sobre a conta. Outra observação, que dentro dessa conta de energia nós já pagamos 27% de ICMS, mais 1% de PIS e mais 4,9% de COFINS. Só nisso aí já dá acima de 36% mais ou menos, em cima de impostos em cima. Quando você vai colocar mais 20% de CIP aqui em São Antônio de Jesus, nós vamos pagar mais da metade dessa conta só de impostos. São 42% de tributos. Juntando tudo, 42%, né? Gente, doutor, fica à vontade. De imposto, né? Fica à vontade aí nessas situações, tanto em relação à Câmara, a própria Câmara, quanto o que é que vocês vão tentar em se tratando de Ministério Público e de Justiça, né? Desde já eu quero aqui agradecer, né? E
e parabenizar no sentido de que nós temos que nos mobilizar, procurar conhecer os nossos direitos, não simplesmente aceitar o que se propõe, o que se lança. Essa discussão em si, ela já é saudável, doutor. Léo, veja bem, eu penso que a Câmara de Vereadores, por ser representante do povo, os edis têm que fazer esse contato com os eleitores e com os munícipes com o objetivo de esclarecer e apresentar a máxima transparência. Eu tenho conhecimento que a loja maçônica protocolou na Câmara também um pedido de transparência no sentido de que todos os projetos de lei fossem distribuídos, fossem também encaminhados para as rádios, para a associação comercial, maçonaria, laios, rotas, associações, todos os segmentos que visam o bem comum de Santo Antônio de Jesus. E para nossa alegria, o senhor presidente da Câmara, em contato conosco, Tom, ele falou que esses projetos estarão no site da Câmara como forma de transparência, que todos tenham acesso e possa ser discutido. Eu acho isso de grande valia. O que nós não podemos comungar é com a omissão, é com o silêncio, é com as coisas feitas, às vezes, na calada da noite, vamos dizer assim. E assim, Léo, eu sei que o seu tempo já está extrapolado, eu agradeço a oportunidade em nome da OAB Santo Antônio de Jesus e nos colocamos à disposição. A OAB está também comungando com isso, pelo menos no nosso WhatsApp interno, comentou-se sobre isso, que não se concorda também com a coisa está sendo feita, e fica a nossa indignação nesse particular. Mais uma vez, José, muito obrigado também. Léo, nós agradecemos a Loja Maçônica Deus de Amor e vamos também dizer que acho que os nossos vereadores, representantes do nosso povo, têm que usar o bom senso. E hoje, exatamente nessa discussão de um projeto que já está para ser aprovado, nós estaremos lá, juntamente na Câmara, nessa hora de discussão, e convocamos também as outras entidades e a população para que hoje seja lá na Câmara de Vereadores para exatamente cobrar olho a olho dos nossos vereadores. Não é possível, porque tem maioria, tem que aprovar qualquer projeto desta forma como está sendo feito. Então nós agradecemos também. Mais uma vez, muito obrigado, gente.